veio para você que está conosco nesse programa. Te conheço? Olha, acha a gente no YouTube, @programa Te Conheço, escreve para nós lá, ou então no WhatsApp, mais 55 21 5 números 9 7634. Hoje é o 10º episódio. E a gente vai falar de emprego, que infelizmente, hoje para a grande maioria, está sendo visto só como trabalho, um pouquinho diferente, né? O emprego do trabalho, mas o que é igual para os dois é a gente colocar a nossa força no espaço que a gente está. E até o conceito da física, né? Porque trabalho é força vezes espaço. E aí eu quero convidar todas as pessoas que nos acompanham, que nos assistem, junto com esse quarteto incrível. O que a gente pensa sobre isso e como é que o trabalho e o emprego pode ajudar um eu, principalmente você que está passando por uma situação um pouco mais difícil, né? Que é estar sem emprego ou sem trabalho nesse momento. O que vocês acham disso? Duda, Michel, Luiz Eduardo, Henriette, vocês veem essa diferença? E as relações de trabalho e emprego para o mundo atual estão completamente modificadas. É assustador a gente ver as pessoas falarem de empreenda, faça o seu próprio negócio. Só que empreender demanda organização, um caixa prévio. E a gente vê, por exemplo, quem é a geração dos entregadores? É a meninada que precisa levar o dinheiro para casa. Então, eu acho que a gente voltou, a gente retrocedeu no tempo, porque tem uma canção que diz que sem o seu trabalho o homem se morre, se mata, e de como é que a poesia transversaliza essa noção, porque o trabalho traz dignidade, sim. A gente vive num mundo, é o mundo do dinheiro, mas a gente não pode ser escravo dele, mas a gente precisa com que o nosso trabalho traga essa honra e você pode ser o provedor, né? Quem está nos assistindo é o provedor da sua casa, mas às vezes tem alguém, sabe, que complementa com alguma coisa, a mãe que complementa com a sua arte, né, lá no artesanato. Então, assim, pensar de como essas relações estão modificadas para hoje e que a gente tem um novo momento de exploração do serviço humano, em prol, sabe, de se ganhar dinheiro. Então, a gente precisa rever o que uma CLT representa para alguém no primeiro emprego. Então, eu acho que tem muita água para rolar nesse programa hoje, em virtude desse tempo. Eu também concordo, eu acho que é uma relação totalmente diferente. Acho que a gente sempre começa com um trabalho, né? Acho que, assim, raras são as pessoas que começam com um emprego. Eu entendo que trabalho vai dentro de uma necessidade na hora. Acho que você está precisando, você tem que ter um trabalho. Então você acaba que pega qualquer coisa ali para você poder pagar as contas e tal. E o emprego, depois de um tempo, né, as coisas vão se acertando com muito trabalho e você começa a ter prazer naquilo, você começa a ganhar, se divertir e fazer com que aquilo se torne uma coisa positiva, não só dinheiro. E eu acredito que todos nós, acredito que passamos por essa fase, de transformar o nosso trabalho em um bom emprego, né? Quem não consegue, infelizmente, acaba que vive uma escravidão, né? Uma vida diária de muita coisa e não consegue realmente ter aquela alegria de poder ter de um bom emprego. Eu, como um exemplo, eu sempre trabalhei muito e aí para os meus 35, 36 anos eu comecei a ter prazer no meu trabalho. Eu fazia o que eu gostava, ganhava por isso e as coisas começaram a estar muito bem. Zerei, para quem ainda não sabe, pessoal de casa que está chegando agora, eu imigrei e tem 3 anos que eu moro fora do meu país, então eu comecei com trabalho pesado. Ainda não cheguei ainda nessa relação trabalho-emprego, né? Ainda estou no trabalho, mas acredito que quando a gente chega num ponto que a gente olha, poxa, cara, isso é bom, tô feliz, tô ganhando, e não tem aquele sacrifício para ir, aí você começa a transformar esse trabalho
em um bom emprego. Ok. Luiz, Duda, como é que vocês veem isso? Eu vou fluxo ao contrário. Eu sempre tive emprego, mas eu tive muito trabalho para mostrar o valor que eu tinha, tive que conquistar isso, mostrar que eu tinha um valor, mostrar competência, e eu passei muita coisa por isso. Então, eu sempre tive um emprego, mas muito trabalho para mostrar o meu valor, que eu merecia estar ali, que eu merecia confiança, que eu era competente. Eu tive esse trabalho dobrado. Eu estou gostando das diferenciações lá do emprego, a carteira assinada, ganhando tudo direitinho, 40 horas semanais, CLT. Ih, mas pintou um trabalho, olha, não tem benefício nenhum, mas vai me dar para pagar a conta do mês. E aí, Duda coloca aqui um outro fio. Olha, eu sempre tive emprego, mas tive um trabalho gigante no meu emprego para mostrar o meu valor. Quer dizer, tive que fazer aquilo e aquilo elevado ao quadrado. Porque senão não adiantava nada ter o emprego se o meu valor ali não estivesse sendo reconhecido. Como é que você vê isso, Luiz Eduardo? Impactando justamente no eu. Bom, eu imagino que muita gente tenha a necessidade, às vezes, de trabalhar e fazer as coisas por condição, né? E não por opção. Né? Que às vezes você precisa, tipo, não. Eu, por exemplo, digo para as pessoas as pampas, né? Eu sou bastante viciado em não dormir ao relento e tenho dependência química de comida, por isso preciso trabalhar, né? É importante a pessoa não ser inútil e tal, mas eu acho que, num certo sentido, você botar basicamente arma na cabeça da pessoa e dizer: olha só, seus filhos, não sei se eles merecem viver, não sei qual emprego que você tem. Eu acho isso um negócio bizarro, né? É um negócio que, assim, tem gente que pensa assim, né? Que acha que, tipo, a pessoa tem que aceitar o que quer que seja que fazer na vida, porque senão ela morre, né? Que ela não tem valor nenhum se ela não estiver trabalhando ali, fazendo alguma coisa que é bastante estranho. Por outro lado, que eu acho genial do que o Michel trouxe, e a Henriette também, né? Você se sentir útil, né? Você se sentir parte, né? Da sociedade, se sentir uma pessoa que tem um impacto, né? Aliás, para mim, isso é a coisa número um. Você quer motivar alguém, né? Na sua equipe, quer motivar uma pessoa a trabalhar, dá para essa pessoa a sensação de qual o impacto que ela está tendo, né? Isso é sensacional, é de outro mundo. É um negócio que, tipo, quase não tem substituto, né? Você se sentir ali um ser vivente que agora também é o motivo pelo qual um monte de coisa está acontecendo na vida de um monte de gente está melhorando, né? Isso não precisa ser de carteira assinada. E faz a diferença para aquele eu ali que tá fazendo aquele negócio. Às vezes dependendo da recompensa, né? Às vezes a recompensa é o dinheiro, tá ganhando muito dinheiro. Às vezes é o reconhecimento, as pessoas vendo ali o seu trabalho e, tipo, achando o máximo, você realmente se descobrindo bom, né? É um negócio impressionante. Então eu acho esses dois lados muito muito diferentes, né? E são dois lados de meio que de uma mesma moeda, né? Quanta gente a gente não tem aí que por que não pode parar de trabalhar um segundo, porque senão morre, cai a guilhotina mesmo. Ela não perde a oportunidade de estudar ou se desenvolver o suficiente para achar esse lugar onde ela vai estar fazendo a melhor coisa que ela podia estar fazendo ali. Você aí de casa está vendo que o papo aqui vai aprofundar. A gente está falando de emprego, de trabalho, mas a gente também está falando de identidade de um eu e identidade profissional. Luiz Eduardo colocou muito bem: você trabalha por opção ou por condição? Porque quando a gente trabalha fazendo o que a gente ama e o que a gente faz, que é o que a gente ama, é reconhecido pelo grande outro e muitos outros, nossa, isso é o paraíso, né? O pessoal chama de Ikigai. Você está lá
Em flow é maravilhoso. Agora, quando você trabalha só para pagar conta. E aí chega no final do mês, você paga aquelas contas, mas ainda ficaram outras que não foram pagas, você começa a ter uma relação já mais complicada com esse ato de produzir. Esse sentimento de inutilidade, de não conseguir dar conta daquilo que teoricamente é seu, é complicado. A gente tem que parar para pensar bem comprido, porque a identidade de um eu tem a ver com a forma que você pensa, que você sente, seus valores, tudo que você acredita, tudo que fizeram com você e aquilo que você deixou que fizessem com você. Já a identidade profissional é o que você faz, é o que você estudou. O que a gente é não é o que você faz. O que a gente é o que a gente é. O que a gente faz é outra coisa. Eu me lembro, quero compartilhar uma coisa com vocês muito interessante para mostrar bem essa diferença do ser e do fazer. Eu me lembro quando eu estava fazendo faculdade de psicologia, lá nos anos 80, a gente recebeu uma tarefa do nosso professor que foi muito legal. Foi um dos exercícios existenciais mais bacanas que eu vivi na minha vida profissional e pessoal. O prédio da faculdade de Direito era do lado da faculdade de Psicologia. E no meio estava a secretaria, a coordenação. E ele falou assim, olha, vocês vão descer lá na secretaria, vão observar por 1 hora os estudantes de Psicologia pleiteando algum documento na secretaria. E nesse mesmo momento vai estar também estudantes de Direito pleiteando os documentos dentro da área deles. O documento era o mesmo, era uma declaração para dizer que você estava inscrito no curso tal. E aí chegam os estudantes de psicologia. Boa tarde, por gentileza, a senhora pode fazer aí um requerimento para mim, para solicitar uma declaração, que eu estou cursando o 8º período de psicologia, eu preciso entregar isso até amanhã. Ah, minha filha, eu sinto muito, daqui a 15 dias, preencha aí o papel. Ok, observamos isso, não em uma pessoa, mais de 100, porque as secretarias das universidades ficam sempre cheias. E nós tínhamos que ficar ali por 1 hora. Chega o estudante de Direito. Bom dia, eu preciso dar entrada nesse documento e eu preciso até amanhã ao meio-dia. Ah, não, é daqui a 15 dias. Bom, daqui a 15 dias você vai me forçar, impetrar um documento para que a faculdade seja obrigada a me entregar até amanhã ao meio-dia. Mais alguma informação que eu precise lhe dar? E aí a moça, não, eu posso fazer para o senhor até agora. Ele nem advogado era. Então a gente começa a perceber aí a identidade profissional, onde a gente começa a ter noções, ideias de que lugar eu vou me colocar no mundo através daquilo que eu faço ou daquilo que se espera fazer num cargo, numa profissão. E isso, é claro, vai influenciar o ser e vice-versa. Então, esse trabalho de hoje que nós temos de pensar sobre o trabalho e sobre o emprego dá pano para manga. E mais ainda, quando a gente corre o risco de ficar desempregado. Porque o trabalho ou o emprego, ele está ligado à autoestima da gente. Mas se você vive só para o trabalho e não faz isso que o Luiz Eduardo falou, o nosso Jason, de explorar as outras áreas da sua vida, uau, aí você vai sofrer de monte. Porque a gente não é só o que a gente faz, a gente é o que a gente é. E aí, o que vocês acham dessa experiência que eu compartilhei com vocês? E é engraçado, né, gente? É incrível essa história de a gente arrastar, pelo exemplo, pela força da nossa convivência, atuando há anos na educação. Ontem, por exemplo, encontrei um ex-aluno de ensino médio e a felicidade, tinha um frescor naquele encontro, assim. Quando eu olho para os meus alunos, eu vejo que eu fiz o que precisava ser feito. As pessoas diziam, nossa, você é muito exibida na escola. Nunca fui muito exibida, eu sempre fui eu, né? É o que a Dulce está falando. A gente é o que a gente é. Ali era uma entrega genuína daquilo que eu sempre gostei de fazer. E eu acho que o que é bonito no campo da educação é a gente poder ser o exemplo para o cara ser um cidadão melhor. E, cara, se eu sou um cidadão melhor, eu sou no emprego, no trabalho, na família, na igreja, no carteado. Então, eu acho que
essas relações de emprego, de trabalho, de ser aquilo que se passa pelo viés da educação. Uma nação que prima por educação, ela é uma nação diferente, né? As oportunidades, por exemplo, vocês que estão morando em países estrangeiros, o que os governos oferecem através do trabalho dos professores para os seus, cria uma relação de trabalho diferente. Então, a gente precisa dessa responsabilidade de pensar que o mundo diferente é feito por pessoas que são diferentes, mas que a gente tem o mesmo ser humano. Bem, não sei, posso até ter me confundido, mas a gente precisa dizer para as pessoas com todo o carinho que elas podem ser melhores, e o ambiente de trabalho precisa trazer paz para a cabeça das pessoas. Tem muita gente adoecida no campo do trabalho pelos altos níveis de exigência, por metas inatingíveis, as grandes incorporações cobrando do ser humano algo que ele não vai conseguir entregar. E aí ele entrega os pontos. Então a gente também precisa rever isso dentro dessas relações de trabalho. Eu gostei, eu fiquei curiosa que o Luiz Eduardo sorriu. Conta para nós, o que você pensou, Luiz, quando a Henriette estava falando? Sim, eu tava lembrando aqui de uma coisa que eu vejo, que para mim é muito significativa, né, no meu trabalho aqui no Canadá, e que é uma diferença das pessoas que eu conheço, às vezes, trabalhando nos Estados Unidos. Né? E que era, obviamente, no Brasil o Brasil é outro universo, né? Mas pensando na diferença desses dois aqui da América do Norte, aqui no Canadá, o governo olha com olhos de águia a utilização de horas extras para as pessoas, se estão sendo pagas ou não, se as empresas estão fazendo uso das pessoas fora dos horários, se eles estão tendo férias o suficiente, né? E um dos motivos que eu deduzi depois de um tempo vendo as coisas, por que eles fazem isso, é porque a saúde é completamente pública aqui, né? Então, se você ficar doente por qualquer motivo, principalmente se você ficar doente por causa do seu trabalho, pelos anos de trabalho, de ficar uma pessoa adoecida, queimada pelo trabalho, que você conhece, a gente conhece muito isso acontecendo no Brasil, né, à beça, custo para o cofre público muito grande, de quantidades muito grandes de pessoas, né? Isso não acontece nos Estados Unidos, onde o governo não tem gastos com... Então, o que acontece? As corporações nos Estados Unidos podem chupar o seu sangue à vontade até você virar um bagaço, e depois o custo de você pagar a destruição que foi feita ali de você é seu, os cânceres, todos esses negócios, você tá ferrado, né? E aí o que acontece? As corporações ficam chateadas, não querem isso, né? Então tem uma pressão política muito grande para diminuir essa regulação do trabalho aqui, mas que é o tipo de coisa que, tipo, se você olhar pelo lado da economia, né, as pessoas vão achar, pô, mas é muito fechado esse mercado, muito regulado, né, muito ruim para os investidores estrangeiros, né? Mas pelo lado das pessoas, pô, é uma vida muito melhor. Tipo assim, as escolas terminam os turnos das escolas às 3 da tarde. As crianças vão para casa geralmente a pé, sozinhas, andando pelas ruas. Os pais chegam logo depois, né? Tipo assim, às 5 horas, 5 e poucas, os pais estão em casa porque 6 horas, 6 e meia hora do jantar, né? Que é uma parada muito, muito saudável, muito interessante, né? Comparado com lembro dos meus tempos de acordar às 5 horas da manhã para pegar o trem lotado para Japeri, no Rio de Janeiro, né? Tipo, não pode dormir à vontade porque você não vai cair, porque as pessoas estão ali tão apertadinhas assim que você não vai cair. E depois, tipo, chegar em casa 9 da noite, porque tem que chegar lá até conseguir um trem, tal, é terrível, né? É uma vida totalmente diferente, né? Assim, os Estados Unidos já é problemático. O Brasil, então, é um nível de... Tem nem como explicar para as pessoas aqui como é que funciona. Poxa, eu vou complementar aí
como nós estamos falando sobre essa questão, não sei se eu vou misturar os assuntos, mas eu vejo aqui em Portugal um fato totalmente diferente, né, das coisas que acontecem no Canadá, que também não chega a ser parecido com os Estados Unidos. Mas acho que quando a gente fala aqui em relação ao trabalho, aqui a gente também trabalha muito e ganha-se pouco quando você não usa a tua inteligência, né? Eu acho que a Riete falou sobre a veia empreendedora, né? Então, acho que aqui em Portugal em si, nós temos que ter essa veia empreendedora, porque senão você não consegue arrumar um bom emprego. Pelo menos é o que eu vejo. Então, ou seja, mas aqui, na minha opinião, existe um ponto negativo muito grande. É que, ou seja, os chefes, né, quem está encabeçando todo esse grupo de pessoas que trabalham são pessoas muito jovens que não estão preparados para a vida. Por quê? Porque eles saem da faculdade muito cedo quer dizer, entram para a faculdade aí com 17 para 18 anos, com 20 e poucos anos eles estão já se formando e muitos vão para fora, se formam lá fora e vêm comandar gente que tem uma realidade de vida diferente. Aí entra essa questão dos números. Eles estão preocupados em números e esquecem do humano. Então, ou seja, são crianças, né, são adolescentes que maturaram numa velocidade incrível, que tem uma vivência de internet, tem uma vivência de telefone e não tem essa vivência ser humano, e acaba que se torna um caos o trabalho, porque as pessoas não estão preparadas para comandar, mas sim para ter números para entregar ao patrão. Então, eu acho que assim, quando a gente fala em relação a emprego, eu acho que a gente tem que se desenvolver de uma visão empreendedora para a gente conseguir, mesmo que a gente trabalhe para alguém, tá? Mesmo que a gente seja funcionário de alguém, mas a nossa cabeça e os nossos atos têm que se renovar dia após dia para a gente se tornar uma pessoa polivalente para mostrar, né, como a Duda falou, para mostrar para aquela empresa que o meu trabalho tem que se tornar emprego. Eu não posso estar ali só ganhando aquele ordenado, fazendo aquelas mesmas coisas, tomando aquelas mesmas marretadas, mas eu posso mais, eu consigo mais, para que venha ter um prazer naquilo que eu faço. Eu acho que aqui em Portugal, acho que existe, pelo menos no meu ponto de vista, existe esse ponto que eu acho muito complicado, que é essa questão. No Brasil, acho que já é um pouco diferente, né? Existe uma corrupção muito forte, mas você consegue ter espaço para desenvolver as suas ideias, sabe? Eu acho que você consegue ficar mais livre para você se desenvolver mais. Nos Estados Unidos eu vejo os vídeos e vejo que lá realmente é um massacre, mano. Eu acho que para os Estados Unidos eu nunca iria migrar. Eu acho, não sei. Vocês colocaram 3 fios agora bem diferentes na mesa. Porque quando a Henriette fala do papel da educação, do que ela pode fazer para aquele jovem que vai ou buscar um trabalho, ou buscar um emprego, ou até mesmo empreender, você traz o empreendimento agora no sentido até do eu, independente se eu vou empreender uma ideia nova, um novo projeto, mas para eu poder saber como me vender melhor, como é que eu vou me posicionar melhor para aquele chefe me dar o valor. Eu queria agora girar um pouquinho o caleidoscópio e olhar do humano para o trabalho, do humano para o emprego. Alguém aqui já foi mandado embora, já viveu o lugar de estar desempregado por algum motivo, alguma razão? Bom, aqui fui mandado embora 2 vezes. A primeira vez fui mandado embora porque a colheita acabou, então todos fomos mandados embora. E no segundo trabalho fui mandado embora porque eu ainda não entendia essa questão polivalência pro sistema. Então aqui a gente fazia 300 funções e era tipo funcionário indeterminado, um negócio assim. E quando chegava no final do dia, você recebia como auxiliar. Então lá você era empilhador, lá você era técnico de CNC, lá você era de carga e descarga, e chegava no final você ganhava um ordenado mínimo. E eu não aceitava isso, e não aceito até hoje. Então fui contra o sistema, fui mandado embora. Mas só que aquilo que eu sempre falo para mim, sabe? Eu sempre fui empreendedor. Então, ou seja, eu sempre trabalhei paralelamente com a arte. Então, ou seja,
eu é a minha válvula de escape, né? Eu sempre trabalhei e tive um emprego. Então, ou seja, graças ao bom Deus, eu nunca sofri falta de grana em momento nenhum da minha vida, mesmo que fosse pouquinho para pagar as contas e poder dar uma volta, eu sempre tive. Mas fui mandado embora, foi muito chato, muito ruim, porque a gente se acha um bom empregado, um bom empregado, né? Tipo, a gente pensa assim, pô, eu não falto, não chego atrasado e tal, mas para eles ainda aquilo que eles querem. E por isso fui mandado embora. O que será que uma empresa quer e o que será que eu posso ofertar para essa empresa? Duda, passou sufoco por ser uma mulher trans em relação a emprego, trabalho? Nos meus trabalhos, não. Eu tive só 2 episódios na minha vida que eu tive que provar o meu valor, como eu falei, que eu comecei já a colocar arco, deixar o cabelo crescer, e um chefe meu veio falar, não quero você de arco. E aí eu falei para ele, então, eu não venho amanhã. Aí ele falou, eu falei, não venho mais, porque eu não vou deixar que você determine o que eu uso ou deixe de usar. E aí ele, não, pode usar o arco. Isso foi uma coisa. Na pandemia, eu fiz algumas entrevistas. Uma me emocionou muito, que era para trabalhar na CBS, e eu fui na entrevista e chegou lá, o meu currículo estava marcado como gerente. E aí comecei a fazer a entrevista, teve vários testes vocacionais, perguntas de turismo, e aí eu acabei muito bem a entrevista. E aí ela, quando acabou tudo, você fica, quero conversar com você. E aí todo mundo foi embora. Quando ela ia dizer que a vaga era minha, eu ousei dizer a ela que eu era uma mulher trans. Aí ela levou um baque. Ela, hã? Aí eu, Aí ela, cara, vou ter que conversar com a minha diretoria em São Paulo. Eu falei, tudo bem, faça o que você achar melhor. Mas eu sou uma mulher trans, eu não posso mentir. E aí eu fui embora, já sabendo que eu não ia ganhar aquele emprego. E aí, gentilmente, ela me ligou, dizendo que ela não fazia isso, de feedback de entrevista, mas que a diretoria achou melhor me poupar de eu ir trabalhar na CBS, onde teria muitos homens, que eu poderia passar por constrangimentos e até querer processar a CBF futuramente por assédio moral. Então eles acharam melhor não me contratar. E aquilo me deixou meio para baixo, mas eu não desisti não. Foi só essas 2 vezes mesmo. Boa. O importante é a gente não desistir, né? Por isso que o apelo é gruda com a gente, para a gente poder perceber até que ponto o que você está vivendo afetou a sua autoestima. Lembrando que o que você é não é o que você faz. Eu tive a impressão que Henriette queria falar, o Luiz Eduardo. Não chamei, não. Estava aqui torcendo para que a história da Duda fosse com outro final, mas que loucura. Eu queria muito dizer que o fruto do meu trabalho, da Maria Eduarda, a turismóloga, eu fui jogada, assim, encaminhada por professores. Eles falaram, você tem vocação para isso, você vai fazer isso. Eles me jogaram no circo, assim, vai e acabou, você vai ser isso, eu tenho certeza que você vai se dar bem com isso. E a importância dos professores na minha vida foi muito importante, porque eu fui muito protegida em certos momentos. E hoje eu falo que eu fui muito feliz na minha profissão, eu consegui alcançar muitas coisas legais. Depois da pandemia, eu repensei muito os pós e os contras, e eu vejo que hoje eu penso com outro olhar. Será que eu devia ter feito outra coisa? Seguido outro caminho? Mas eu estou feliz, mas eu estou naquela vida de trabalhar para sobreviver. Eu não me sinto feliz com isso. Corrida dos ratos, como é que a gente entra na pista de alta velocidade? A gente está caminhando para o final do programa, mas eu vou compartilhar com vocês algumas vivências interessantes que eu tive ao longo da minha vida, como pessoa e com os clientes que eu atendi e ainda atendo. Vou compartilhar com vocês esses fios maravilhosos que vocês colocaram, do emprego,
do trabalho e do ato de empreender, que pode ser dentro de si mesmo, como pode ser para o mundo externo também. Eu, quando me formei professora, primeiro de educação infantil e depois ensino fundamental até a 8ª série, eu fui para aquele emprego, né? CLT, carteira assinada, concurso público, enfim, toda a saga começou aos meus 19 anos, mais ou menos. E foi ótimo. Trabalhei por 10 anos, tanto na rede pública como na rede privada. Legal, bacana. Quando me formei e fiz o mestrado, isso se estendeu ao mundo universitário. Então, dei aula em algumas faculdades do Rio de Janeiro. E aí foi muito interessante que aconteceu uma coisa que hoje, mais velha, hoje já uns 15 anos para cá, eu percebo que foi bom. Eu comecei a ter dificuldade de receber o meu pagamento sendo uma CLTista. Sabe aqueles donos de empresa que acha que o mês tem 90 dias ao invés de 30, começou a levar 3 meses para me pagar a aula que eu dei lá em janeiro, me pagavam em março e abril. E, pô, tá bom isso, né? Fui conversar com eles, não, é porque a gente está com problema, tem aluno que paga, tem aluno que não paga. Sim, mas esse é um problema da gestão de vocês. Ou então me manda embora, ou então me paga, porque aí eu sou a professora que faz acontecer na sala de aula. Bom, e aí eu comecei a receber os tais cheques sem fundos. E aí eu falei para a coordenadora e depois para o dono da faculdade: olha, cheque sem fundo não dá, né? Então, je suis out, eu estou fora. E saí da universidade. E aí fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer para repor, né, esse dinheiro? Porque dignidade não tem preço. Eu disse je suis out sem fazer conta, porque para mim o número maior é a dignidade. E eu pensei, essas disciplinas que eu dou nas universidades, vou começar a fazer meus workshops e as minhas oficinas e vou botar no mercado. Pronto, nunca tive problema de dinheiro por conta da narrativa que eu tenho dentro de mim. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Também tem música e a gente leva esse mantra dentro da gente. Então, se a gente está vivendo o A aqui, o que você pode garimpar desse A para botar no B e V? Faz aquilo que está ligado ao que você é. Bom, eu não tenho como sair da educação, eu estou toda imbricada e é meu propósito de vida e é o que eu amo fazer. Então, como se ganhar muito dinheiro com isso? Fazendo aquilo que se ama e que se gosta. E aí você vai ganhar o que para você pode ser muito dinheiro, para o outro pode não ser, mas para mim tá bom e obrigado. Então, hashtag fica a dica. Lembre quem você é e veja se aquilo que você faz vai interessar aos grandes outros, ao grande outro. E se não for, vê dentro do que você é, o que você pode fazer para adaptar. O mundo é tão grande, né? É a história do estranhar o familiar e familiarizar o estranho. Alguém quer falar mais alguma coisa ou a gente parte para o making off, para os bastidores? O que vocês me dizem? Eu queria só lembrar a todo mundo que a gente às vezes escolhe um determinado ofício diante, né, do nosso entendimento da sua graduação, de um curso técnico, mas eu hoje, depois dos 50, que me redescobri em outra atividade profissional, mas eu acho que empreender não é fácil, porque você precisa estar atento e forte, mas eu queria que todo mundo lembrasse que a gente tem múltiplos talentos. Então, para quem está nos assistindo, às vezes você tem um talento para costura, você tem o seu trabalho, essa sua outra renda pode te trazer refrigério, um momento de concentração, e aquilo pode te trazer dinheiro. Lembrando, eu não estou normalizando e nem colocando de forma ingênua, mas como é que a gente pode ter uma vida mais leve a partir daquilo que a gente gosta de fazer? Fernanda Torres, que está aí à beira, né, de poder ganhar um Oscar e mostrar para o mundo o que ela sabe fazer de melhor, a vida presta sim, a gente tem que parar com essa história de que a gente vive num mar de dificuldades. Eu acho que essa construção e reconstrução é feita diariamente, mas a gente precisa ser um farol na vida das pessoas e o trabalho é esse momento de honra, quer seja um trabalho formal ou informal. E também não normalizando um trabalho na colheita, né, como Michel. Mas, assim, em algum momento isso trouxe honra para ele quando pôde fincar
os primeiros meses dele em Portugal. Mas é isso. Eu acho que trabalho pode ter também o viés de prazer. Não que a gente não viva num mar de dificuldade, né? É verdade que vive, mas assim, você não precisa sucumbir a essas coisas. Exato. É isso aí. Mas a gente vai continuar daqui a pouco no Making Off. Aquilo que não foi falado aqui é falado lá. Até daqui a pouco, pessoal.